isso, adolecer em um mundo pandêmico, a família diante de novos desafios e oportunidades. Então, essa minha caminhada, né, de trabalho com adolescentes começou, como foi dito, há mais de 30 anos, e tanto no campo da saúde, como médico, quanto no campo da educação, envolvendo escolas, famílias, grupos de jovens enfim, ao longo do tempo, né, depois eu fui fazer o doutorado também voltado para a temática da adolescência, a interface entre adolescência, saúde e cultura da paz. E atualmente leciono, né, nessas duas instituições de ensino superior. Então, eu vou começar falando um pouco de vários elementos que talvez estejam chamando a nossa atenção mais agora, mas eles já existiam antes da pandemia e é importante a gente se dar conta disso. E o primeiro, que eu considero realmente uma raiz de muitos outros problemas, é o individualismo, essa cultura do individualismo que gera a crença de que o eu é desconectado do todo. Eu me basto, né? E os meus interesses individuais têm prioridade em relação às necessidades coletivas. E o individualismo, no fundo, é uma ideologia, a ideologia do não envolvimento, da não conexão com as outras pessoas e causa o isolamento social. Então, eu já falava do isolamento social muito antes da pandemia, não como resultado de um vírus, mas como resultado de uma cultura de individualismo. E o que o vírus fez foi intensificar, né, e agravar, ou talvez, de certa maneira, explicitar esse Eu falar fenômeno contigo. do isolamento social que a gente já vinha vivendo. Vou pedir a Faizê que desligue o microfone de todos os participantes para a gente não ter ruídos interferindo. Obrigado. Então, essa imagem, né, para mim, representa muito dessa questão do individualismo que a gente vive no mundo de hoje e me remete a um texto que eu li na minha adolescência, na escola, que falava de um arquipélago formado por centenas de pequenas ilhas, e essas ilhas, uma delas, né, começou a perceber que o nível da maré estava subindo e começou a alertar as outras ilhas que elas precisavam se unir para poder resistir a essa possível inundação. Mas as outras ilhas não percebiam a mesma coisa e diziam, não, isso aí é um problema seu. Então elas não percebiam que na superfície eram separadas, mas que nas profundezas eram todas interconectadas, né? E quando finalmente o mar subiu, todas elas foram alagadas e desapareceram porque entendiam que o problema era um problema individual e não uma questão coletiva compartilhada que precisa ser também enfrentada coletivamente. Outro grande elemento do mundo, bem antes da pandemia, é o consumismo, cujo alvo preferencial são justamente as crianças e os adolescentes, e faz com que o consumo ocupe um espaço na vida das pessoas que antes era ocupado para algumas pessoas pela religião, para outras pelo lazer, a realização pessoal, sucesso profissional ou até por outros vícios, né? Então, é nesse mundo que nossos filhos estão crescendo. Uma outra mudança significativa que a gente vem, né, observando ao longo das décadas é o próprio conceito de felicidade, que deixou de ser um direito do ser humano, passou a ser o propósito da existência e uma obrigação de se mostrar ou de aparentar ser feliz o tempo todo. E a gente sabe que a felicidade não é algo que você persegue para alcançar, é algo que vem como consequência de uma vida bem vivida, de uma vida vivida
com dignidade, com princípios, dedicada ao bem-estar coletivo, né? E não através meramente do divertimento, que é visto hoje como o principal meio de ser feliz. E aí temos aqui a fabulosa Mafalda, né, olhando na televisão, quer dizer, comentando o que vê na televisão: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela mesma se questiona: e o que nós somos? E constata então: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, justamente por não sabermos de fato quem somos, a nossa verdadeira natureza humana, o sentido maior da vida, é que somos tão facilmente manipulados e controlados pelos modismos, pelo consumismo, por todos esses fatores. Outras características, né, que não vou entrar em detalhes, mas assim, a gente nota na cultura uma apologia à futilidade e superficialidade. Parece que futilidade e superficialidade viraram virtudes. Na mídia, né, as notícias vazias, notícias que não dizem nada, ocupam manchetes e consequentemente, as mentes das pessoas. E os achismos, né, as opiniões pessoais passaram a ocupar o lugar de fatos e verdades. Então, é de fato um mundo meio estranho que a gente está vivendo. Tudo isso vem junto com uma hipervalorização das aparências, tanto no sentido da ostentação nas redes sociais, de aparentar ser feliz, aparentar ter uma vida glamurosa o tempo todo, quanto também a imposição de um padrão único de beleza que afeta bastante, né, a saúde mental, psicológica de muitas pessoas, em especial de muitos adolescentes, e em especial do sexo feminino. E aí mais uma tirinha aqui, né? A garota chega: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então a contradição, né, entre expressar a individualidade copiando, né, um comportamento que todo mundo está fazendo. Então, essa frase de Emily Gouveia, eu acho que traz muita coisa para a gente refletir. Temos construído um sistema que nos convence a gastar um dinheiro que não temos em coisas que não precisamos para criar impressões efêmeras em pessoas que não nos importam. Acho que isso, em uma frase, né, resume muita coisa, e a gente precisa refletir sobre isso e ajudar nossos filhos também a perceberem essa armadilha, né, como está aqui na imagem. Então, como é que tudo isso tem refletido, né? Eu falei de um cenário mais social e cultural, como é que tudo isso tem refletido no âmbito das famílias? Então, ao longo das últimas décadas, a gente percebe que as famílias, né, saíram de um modelo do autoritarismo dos pais, isso há 2, 3 gerações atrás, para um outro modelo em que os filhos exercem uma tirania. Então, filhos que são cheios de vontades, que não podem ser contrariados, que, enfim, que não toleram ouvir um não, que, enfim, uma série de coisas que se reflete em todos os aspectos da vida, né? Quem é professor, seja na educação infantil, seja na universidade, sabe do que eu estou falando, né? E dois fenômenos aparentemente contraditórios entre si, que a gente observa uma adultização da infância, não só no aspecto da erotização, mas também de uma agenda sobrecarregada que as crianças no Brasil, por exemplo, da classe média e alta, vivem uma agenda de correndo de um compromisso para o outro, mas ao mesmo tempo uma infantilização dos adultos, né, comportamentos bastante regressivos, regredidos, né, infantis, de tipo isso de bater o pé porque quer uma coisa ou porque não quer outra.
E aqui traz mais um elemento, né? Tem dois bebês aqui observando o celular que o pai está desesperado procurando, e aí um comenta para o outro, deve ser uma chupeta para adultos. Eles piram quando não conseguem encontrar, né? E esse fenômeno, então, das telas, né, das mídias, das tecnologias, a gente vê, segundo essa pesquisa feita, 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupada com o tempo que passa fora de casa. Então é um alerta, porque a questão não é só o tempo que a gente passa fora de casa, mas é o tempo que a gente passa em casa. Perdão, está passando aqui sem a minha autorização. É o tempo que a gente passa em casa, mas com o olhar, né, em outra coisa, nessas telas. Muito bem. E como é que tudo isso, né, esse cenário global, cultural e esse contexto familiar, como é que tudo isso tem refletido sobre crianças, adolescentes e jovens? Né? Então aqui eu vou passar rapidamente, vocês vão ver que são recortes de sites e jornais e revistas, né, com dados que são ainda, como eu disse, de antes da pandemia. Então, depressão em adolescentes cresce impulsionada pelo uso das redes sociais. Dependência tecnológica, um problema de saúde pública, ou seja, já atingiu tamanha frequência que já é um problema de saúde pública. E a gente precisa saber dos impactos das telas, né? Telas é um termo genérico para incluir celular, tablet, computador, notebook, televisão, enfim, tudo que é tela, né? Então, qual é o impacto do uso diário das telas, o conjunto, a soma de tudo isso, durante 60 minutos? 60 minutos, 1 hora por dia, é observável uma redução da curiosidade, né, do autocontrole, da estabilidade emocional e da capacidade de concluir tarefas em crianças e adolescentes. Não é pouca coisa não, né, gente? Agora, se a criança ou adolescente passa 7 horas ou mais diante de telas, e isso parece um número absurdo, mas muitas vezes nos fins de semana é isso que acontece, nas férias é isso que acontece. Então, essas crianças e adolescentes que passam 7 horas por dia diante de telas, elas têm um risco 2 vezes maior, o dobro, de ter um diagnóstico de ansiedade e ou depressão. Diagnóstico de ansiedade e ou depressão significa que os sintomas, o quadro é tão explícito, tão grave, que já foi levado a um psiquiatra para poder ter esse diagnóstico. Então estamos falando de um risco significativo gerado pelo excesso das telas. E aqui continuam outras informações, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes enfrenta problemas de saúde mental. O suicídio também, segundo a OMS, né? O suicídio já mata mais jovens do que o HIV no mundo todo. No Brasil, né, os suicídios tinham aumentado 12% nos últimos 4 anos. Aqui também traz estatísticas sobre a ansiedade, que é muito alta. Aqui a gente vê o suicídio de crianças e pré-adolescentes cresceu 40% no Brasil em 10 anos. A coluna de Drauzio Varela comentando que na contramão do mundo o Brasil está apresentando um aumento do suicídio. Tudo isso é pré-pandemia. Né? E aqui também fala da mesma coisa. O suicídio cai no mundo, mas cresce até 24% entre adolescentes no Brasil. E aí, né, nesse cenário bem sintético, estamos falando também a questão do álcool, né, e naturalmente outras drogas também. Né? Então, está falando que o consumo de álcool entre jovens começa cada vez mais cedo
e é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. 21% dos adolescentes, ou seja, 1 em cada 5, já se embriagaram pelo menos uma vez. Bom, e tem mais, né? 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying, então não é sofreu bullying uma vez na vida, é vítima frequente, ou seja, isso se repete, né? E o Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra crianças, né? O bullying feito nas redes sociais. Então, aí isso também, tudo está interconectado, né? A questão da automutilação, outro fenômeno que a gente tem visto crescer, alarmante. Aqui fala no Reino Unido, aqui no Brasil, é um novo mal para a adolescência, então é um cenário complexo, né? A gente sabe disso. E aqui é um informe da Organização Pan-Americana de Saúde, que coloca, né, que metade de todas as condições de saúde mental, que muitas vezes só são diagnosticadas no adulto, mas metade delas começam aos 14 anos de idade. Mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Então, o adolescente é culpabilizado, isso aí é frescura, isso aí não é nada, isso aí é preguiça, isso aí é porque não leva a vida a sério, você precisa tomar um jeito na vida, e as questões mais profundas passam despercebidas. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. Suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes. E uma coisa importante que talvez muitos não se dão conta, que as consequências de não se abordar as condições de saúde mental dos adolescentes não ficam na adolescência, elas vão se estender até a idade adulta e vão prejudicar não só a saúde mental, que é super importante, mas também a saúde física, e limitam as futuras oportunidades desse jovem. Bom, então, e nesse mundo pandêmico, né, o que temos, além de tudo isso que já vinha acontecendo, o que temos? Então, a Organização Mundial da Saúde, já desde o ano passado, aqui é de maio de 2020, alertava que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Então, imagine o que não aconteceu, né, ao longo de mais um ano e meio, com essa, né, pandemia, com o isolamento social, com tudo aquilo que ela está ocasionando. E não quer passar, mas nós vamos dar um jeito de passar esse slide. Pronto. E esse é um estudo, né, feito também pela Organização Pan-Americana de Saúde, não relacionado à pandemia do coronavírus. Ela é um estudo sobre situações de epidemia em geral e fala da proteção da saúde mental. Então, o que esse estudo traz, as conclusões, são que uma epidemia de grande magnitude implica em uma perturbação psicossocial que pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento da população afetada. Toda a população sofre tensões e angústias em maior ou menor grau, claro, né? O risco de exposição, as condições de vida, tudo isso, e a resiliência também varia de pessoa para pessoa, mas todos sofrem tensões e angústias. Agora vejam esse dado aqui, ó, que estima-se um aumento da incidência de transtornos psíquicos entre 1/3 e metade da população exposta à epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica. 1/3 e metade, entre 33% e 50% da população exposta. Quem é a população exposta? Toda a população, no caso agora, né, da pandemia do coronavírus. Então, é uma situação que a gente precisa levar a sério. E quais são, nesse mesmo estudo da Organização Pan-Americana, traz os principais sintomas emocionais e comportamentais que
que crianças e adolescentes podem manifestar em decorrência dessa epidemia, né? Então, ansiedade, irritabilidade, tristeza, insônia, agitação, desesperança, comportamentos regressivos, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem. Então, imagine, né, quer dizer, já falamos que o uso das telas, né, interfere gravemente na capacidade de concentração. E se não tem concentração e não tem atenção, como é que pode aprender? Então você soma isso com a pandemia. Na pandemia, o uso das telas aumentou exponencialmente, até porque as aulas também são, né, dependem desse recurso para poderem acontecer remotamente. Então a gente tem um retrato do cenário atual. Então, nós estamos falando, né, de uma situação cheia de desafios, mas também que traz oportunidades. Eu tenho feito essa pergunta em vários espaços. O que você descobriu, aprendeu ou vivenciou de positivo durante essa pandemia? E é interessante, todo mundo tem algo para compartilhar de positivo. E isso não é negar, né, todas as dificuldades e para muitas pessoas imensos sofrimentos trazidos pela pandemia, mas é ser capaz de perceber que também, né, houve momentos, aprendizados, vivências, crescimentos, coisas muito positivas. Então nós precisamos conectar esses pontos de tudo isso que a gente estava falando. Muitas vezes a gente pensa como fenômenos isolados. Existe o fenômeno do individualismo, existe o fenômeno do consumismo, existe o fenômeno da felicidade como um propósito, existe o fenômeno do tempo excessivo nas telas, e a gente enxerga como se fossem coisas paralelas e desconectadas, mas não são. Se a gente for conectando os pontos, a gente vai enxergar a realidade maior e assim encontrar uma chave. Então, por exemplo, desenvolver esse olhar sistêmico em que a gente possa ver o indivíduo, no caso o adolescente, a sua família, a comunidade, a sociedade e todo o contexto cultural, social, histórico que nós vivemos como um sistema interligado, no qual cada elemento desses afeta o outro e é afetado pelo outro. Afeta e é afetado, influencia e é influenciado. E isso nos permite sair de uma tendência muito forte, né, que existe em nossa cultura, de procurar um culpado. Então a gente uma hora culpa a sociedade, outra hora culpa o governo, outra hora culpa a mídia, outra hora culpa os pais, outra hora culpa o próprio adolescente. E nesse jogo de procurar um culpado em quem a gente possa jogar toda a culpa, nós não conseguimos aprender, nem avançar, nem melhorar nada. Então, a gente precisa de um olhar que a gente reconheça esses vários níveis e perceba como que eles se interligam e se afetam reciprocamente. Vamos lá. Então, lembrando que crianças e adolescentes são o emergente da sociedade, quer dizer, aquilo que vem à tona da sociedade, aquilo que torna visível o que está acontecendo na sociedade. E o comportamento cotidiano das crianças e dos adolescentes traduz e reflete os valores que permeiam as famílias e a sociedade como um todo. Por isso, se nós não estamos gostando dos resultados que estamos observando, nem do que estamos vendo acontecer com os nossos filhos, então temos que começar a refletir mais sobre os nossos valores, sobre as nossas práticas e transformar nossas próprias atitudes. Então isso trazer essa percepção da nossa responsabilidade, do quanto que a gente também contribui para tudo isso que a gente olha e não gosta.
lembrando essa extraordinária frase de Molière, que nós não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E muitas vezes a gente até faz coisas boas e tudo, mas tem muita coisa necessária e importante que a gente deixa de fazer e também somos responsáveis por elas, porque o não fazer é uma forma de agir, é uma escolha e, portanto, eu sou moralmente responsável. Então, por isso eu tomei emprestada a frase de Gandhi, né, e fiz essa paráfrase, né? Seja você mesmo a mudança que você deseja ver em seus filhos. Porque nós temos essa tendência muito forte, né, de querer que nossos filhos façam tudo correto, que eles sejam perfeitos, que eles, enfim, em tudo sejam bem-sucedidos e corretos, e muitas vezes nas coisas que a gente mesmo ainda não pratica, ainda não incorporou na nossa vida. Então, eu quero oferecer agora, compartilhar com vocês uma síntese pessoal do que eu tenho aprendido a respeito de adolescência nesses 30 e tantos anos de caminhada, de convivência pessoal, profissional, familiar, com adolescentes e jovens. Então, e de estudo, claro, só que eu não vou estar aqui citando livros e autores, é realmente por isso que eu chamei de uma síntese pessoal. Não é que eu seja esse gênio todo, não, é que é um pouco né, do estudo, da vivência, da observação e tal. Então, eu vou primeiro falar um pouco do indivíduo, e o indivíduo tanto se refere ao indivíduo adolescente quanto o indivíduo cada um de nós. Se nós estamos num mundo pandêmico, em que há todos esses riscos e possíveis consequências sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa saúde mental, então tem uma série de aspectos que a gente precisa realmente tomar consciência. O primeiro, o autocuidado, né? A consciência de que minha primeira e maior responsabilidade é cuidar do meu bem-estar, né? Então é exatamente como acontece nos aviões, né? Ele diz, primeiro coloque a máscara em você, depois ajude a pessoa ao seu lado a colocar a máscara. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o outro, com os filhos, com outras pessoas, que esquecemos de dar aquele cuidado, seja no nível físico, emocional, mental, que todos nós precisamos. Precisamos cada vez mais ter consciência, clareza de qual é o sentido da vida para cada um de nós. Quando o ser humano tem um sentido na sua vida, quando ele consegue encontrar um propósito para a sua existência, então, como Viktor Frankl disse, né, se ele tem um porquê, ele aguenta qualquer como, né? Então, nós estamos um como, né, como que estamos vivendo? Está difícil para todo mundo, né? Mas se a gente confere um sentido a isso, um significado a toda essa experiência e a nossa vida como um todo, a gente se torna muito mais capaz de enfrentar os desafios. A gratidão é uma prática ensinada há milhares de anos por todas as religiões, por todas as tradições espirituais da humanidade, e que agora, graças às pesquisas da neurociência e da psicologia positiva, a gente sabe que é realmente uma prática transformadora, porque os pensamentos de agradecimento bloqueiam, impedem os pensamentos de tristeza e de ansiedade. E nós estamos, né, realmente numa cultura da queixa, onde as pessoas estão o tempo todo se queixando de qualquer coisa e de tudo, quando na verdade o que nós precisamos é aprender a ser mais gratos. Então, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Bom, a resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de lidar com a adversidade. E a gente desenvolve a resiliência enfrentando as adversidades. Então, se tudo isso que a humanidade e cada família está passando é uma adversidade, então também é uma oportunidade para desenvolvermos a nossa resiliência. E a alegria de viver, né? Que é algo que também a gente precisa
descobrir ou redescobrir essa alegria das pequenas coisas. E de fato, muitas pessoas, que eu falei quando eu pergunto o que teve de positivo, trazem isso, a descoberta das pequenas alegrias que podem, né, ser realmente um motivo de felicidade na vida da gente. Pensando então na adolescência, enquanto uma etapa do desenvolvimento humano, e como que nós lidamos com ela, nós precisamos enxergar e valorizar cada vez mais as potencialidades dos adolescentes. Quais? Por exemplo, a energia e a criatividade que eles têm, a capacidade de raciocínio, de sonhar, de idealismo, né? Os adolescentes têm um desejo de compreender o mundo e mudar o mundo, que infelizmente, quando não é oferecido um ambiente apropriado para ele entender que esse desejo é legítimo e que ele pode contribuir para a melhoria do mundo, ele perde isso, isso se dispersa nos jogos, nos games, nas compras, em tudo aquilo que da futilidade do mundo de hoje. É um período crítico no desenvolvimento de hábitos e valores que vão perdurar a vida inteira. Então a gente tem que ter uma atenção especial com os hábitos e o trabalho com os valores, com as virtudes, com o que é realmente mais importante na nossa vida, como avaliar tudo que está acontecendo. Então, nesse sentido, o que cada um de nós enfatiza, né, na interação com os nossos adolescentes? As tentativas, as qualidades e acertos ou os erros e defeitos? A gente se ilude muitas vezes pelo fato de que muitos adolescentes, do ponto de vista cognitivo, intelectual, de raciocínio, são extremamente desenvolvidos. E, de fato, eles saem com ideias assim que a gente fica, meu Deus, de onde que esse menino sabe isso? Como é que essa menina veio com essa proposta, com essa ideia? Então, eles muitas vezes impressionam a gente pela qualidade, pela complexidade do seu pensar, do seu falar. E por isso a gente se ilude que, do ponto de vista emocional e psicológico, eles já sejam mais maduros do que de fato são. Então, são processos diferentes, e no cognitivo, no racional, muitas vezes, graças a toda essa estimulação, eles são muito mais desenvolvidos e maduros do que no aspecto emocional. E aí a gente tem uma tendência a focar nos erros e defeitos. Eu já falei 1000 vezes, você nunca faz isso, você, enfim, não tem jeito, você não corrige, mas é porque são ritmos diferentes desse amadurecimento. E aí, para cada mãe, cada pai, eu digo o seguinte, que o maior desafio é a gente distinguir o que é essencial daquilo que é importante, daquilo que é desejável. Frequentemente nós estamos, digamos, martelando, né, na cabeça de nossos filhos coisas que são apenas, meramente desejáveis, mas não são essenciais. Ou coisas que são importantes, né? Então a gente precisa pontuar, mas não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo. Essencial é aquilo que a gente precisa estar sempre atento, sempre repetindo, sempre enfatizando, sempre cuidando. E o que é essencial? No meu ponto de vista, é a formação do caráter. São os valores, são as virtudes, é o caráter, né? É ser uma pessoa boa, uma pessoa que fala a verdade e pratica a verdade. O essencial é isso. Uma pessoa que fala a verdade, pensa a verdade, pratica a verdade, não vai fazer o mal a ninguém, né? Porque não vai mentir para si próprio. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz porque todo mundo está fazendo, eu fiz porque ele merecia. Não, não vai mentir para si próprio, né? Então não vai roubar, né, não vai prejudicar ninguém, porque pratica a veracidade. Pensando um pouco também na família, né? Falando do amor,
no âmbito da família, o amor se concretiza no respeito, no diálogo e no bem-querer. A gente sabe que para muitas famílias, né, e também para muitos casais, tem sido extremamente desafiador essa experiência de estarem juntos o tempo todo, né, devido ao isolamento social. E então, dormirem juntos, acordarem juntos, comerem juntos, trabalharem juntos, fazer tudo juntos o tempo todo, né? Mas é uma oportunidade para a gente desenvolver várias virtudes, da paciência, do perdão, do respeito, do diálogo. Então, também muitas mães e pais têm trazido isso de positivo. É a primeira vez na vida de meu filho que eu estou convivendo com ele por um período maior diariamente. Então, a gente tem que olhar para essa oportunidade. Na relação pais-filhos, o amor se traduz em aceitação e disciplina. Olha que combinação interessante. Aceitação, eu amo você do jeito que você é. E disciplina, eu amo você, por isso eu corrijo você. Eu dou limites a você, né? Disciplina vem de discípulo. Discípulo é aquele que segue por amor. Então, o fundamento da disciplina é o amor. Não é o medo, né? Não é o autoritarismo, não é a imposição. É inspirar tanto amor que o outro deseja seguir por si próprio. Mas nem sempre vai ser por vontade própria. Então a disciplina requer a colocação de limites. E muitas vezes o limite se traduz em dizer não. E às vezes também em dizer aguarde, que é outro limite bem interessante, porque às vezes é não. Mas às vezes é até possível dizer o sim. Mas dizer um aguarde, espere, né, é extremamente educativo, porque crianças e adolescentes têm uma pressa, um imediatismo muito grande. E aprender a esperar até receber aquilo que pediu é extremamente educativo e importante para a vida. Então, a gente precisa lembrar que o nosso papel enquanto pai e mãe é dar limites e o dos filhos é testar esses limites. Paciência, eles vão testar, sempre testam e vão testar. Por isso, quando a gente disser sim, o sim tem que ser sim, e quando a gente disser não, o não tem que ser não. Porque muita gente diz um não que é sim e um sim que é não, e isso gera uma confusão sem tamanho na cabeça dessa galera. Ainda no campo da família, lembrar que educar exige repetição e bom exemplo. Então é muito comum, né, a gente dizer, e nos momentos de impaciência, eu já falei 1000 vezes, já repeti isso 1 milhão de vezes. E é verdade. Eu acredito que você já tenha falado isso 1 milhão de vezes. Mas não existe educação sem repetição. Paciência. Ponto final. E bom exemplo. Por quê? Porque o respeito aos pais é diretamente proporcional ao grau de coerência entre o que eles ensinam aos filhos e o que eles fazem. Então, quando os filhos, né, principalmente adolescente, né, quando percebe que nós somos incoerentes, ensinamos uma coisa, cobramos uma coisa e fazemos outra, eles não perdoam, né? Então, a gente precisa estar... Por isso que devemos ser a mudança que a gente quer ver nos nossos filhos, né? Precisamos aproveitar as situações que ocorrem, né, ao nosso redor, no mundo, no dia a dia, para refletir sobre os valores envolvidos e as virtudes necessárias para se solucionar ou melhorar aquele problema. Então, o tempo todo a gente tem visto situações ligadas à vacina, furar fila, enfim, pessoas desempregadas, pessoas passando fome. Todas essas situações, o problema no Afeganistão, o terremoto no Haiti e as coisas aqui do nosso próprio país. Nós precisamos refletir, não simplesmente naquele tipo, é isso ou é aquilo, mas perguntando quais são os valores envolvidos, como a gente pode se comportar numa situação assim.
a gente falou, né, do que saímos do autoritarismo dos pais para a tirania dos filhos, então muitos pais hoje em dia, inclusive, têm um temor de explicitar e de enfatizar os seus valores, os valores familiares, mas é bom a gente saber que a falta de clareza e de consistência, de persistência em trabalhar os valores pode ser mais prejudicial do que a existência de valores rígidos e impostos. Ou seja, se fosse para escolher entre a omissão e o autoritarismo é melhor, né? Ou é menos pior, vamos colocar assim. Por quê? Porque o autoritarismo pelo menos dá a chance do outro se rebelar, porque fica claro quais são os valores. E se os valores são claros, eu posso contestar. Mas quando há esse silêncio, essa omissão, essa leniência, essa complacência, então não há nem contra o que se rebelar, que é uma coisa que a gente observa na geração adolescente hoje. Não tem mais aquela rebelião que os adolescentes de 20, 30 anos atrás tinham. Os adolescentes de hoje não rebelam, não se rebelam, eles afundam, né? É outra geração, é outra situação. E tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Então, é importante a gente cultivar alguns rituais na família, né? Por exemplo, dentro do que é possível para cada família, jantar juntos, um almoço aos domingos, compartilhar algo que aconteceu no dia, agradecer pela vida, né? Um momento de oração, uma meditação, um passeio ao ar livre, algum esporte, alguma forma de arte, de música, realizar um serviço humanitário juntos, né? Jogos de tabuleiro, fazer parte de algo maior. Cada um desses momentos, cada um desses, e se aquele momento se repete, portanto, vira um ritual familiar, é de extrema importância, dá segurança, dá estabilidade. Eu falei tanto das telas, né? E eu sei que a maioria dos pais reclama, saia da tela, saia do computador, mas não adianta dizer saia. A gente precisa oferecer alternativas, ou seja, saia para fazer o quê? Então a gente tem que pensar também nos gostos e preferências dos nossos filhos, nos dons, nas capacidades que eles têm. Quais são as alternativas? Então venha desenhar um pouco, venha pintar, venha dançar, vamos botar uma música, né? Vá, enfim, ajudar nas tarefas de casa é outra conquista muito interessante para muitas famílias, né? Essa maior participação de todos nas tarefas domésticas, muito importante. E precisamos, né, fazer junto com os nossos filhos uma leitura crítica da mídia, dos filmes, das músicas, né, porque estão extremamente embutidos de ideologias, de coisas que não são necessariamente saudáveis, não são necessariamente edificantes. Então a gente tem que estar ajudando eles a perceber qual é a mensagem subliminar que está naquele filme, que está naquele programa, que está naquele jogo ou naquela música. Bom, outro aspecto, né, da formação, do desenvolvimento do adolescente são os grupos de pares, que é a galera, né, são os amigos, amigas, os colegas que são da mesma faixa etária. A gente sabe que a necessidade de pertencimento é uma necessidade essencial do ser humano, né, em todas as idades, mas na faixa etária da adolescência ela é muito intensa, muito importante. Ela é uma etapa evolutiva de transição, fazer parte de um grupo, né? Agora, esse grupo de pares ou grupo de iguais pode ser tanto um fator protetor quanto um fator de risco. Por isso a gente precisa conhecer os amigos e as amigas de nossos filhos. Uma estratégia para isso é convidar eles para virem na nossa casa, onde possam conviver, brincar, jogar, conversar, e a gente está ali junto, né? Preparando o lanche, participando da conversa, observando, né? E um dos grandes aprendizados nessa faixa etária é justamente como reconhecer e cultivar verdadeiras amizades, que é um aprendizado que a gente vai precisar ainda desenvolver ao longo da vida toda. Mas certamente nós, enquanto adultos, temos um pouco mais de experiência do que nossos filhos, do que os adolescentes, então a gente pode compartilhar com eles essas experiências
para que eles tenham um pouco mais também de parâmetros, né, nesse cultivo das amizades saudáveis. E eu acho, quer dizer, como a questão do grupo é muito importante para o adolescente, se a gente consegue encorajar e vincular o nosso filho adolescente a algum grupo cujo objetivo, ou seja, aquele fator agregador, seja saudável e construtivo, esse é uma coisa importantíssima. Esse é o motivo, por exemplo, pelo qual a minha filha adolescente, né, desde o início do Arvorar, a gente faz toda a questão, e é claro, ela quer, né, depois que começou a participar, ela quer que ela participe do Arvorar, porque é justamente um grupo cujo objetivo, cujo fator agregador é saudável e construtivo, e onde então ela conhece outros adolescentes da idade dela e pode conversar sobre coisas significativas. Então, escola e comunidade, né? A escola é muito importante, mas não pode ser o centro da vida de nossos filhos. O conteúdo curricular é importante, mas há outros aprendizados essenciais para a vida. E eu digo isso porque ainda tem pais, né, muito angustiados. Como é que vai ser o conteúdo que era para dar e agora com o ensino remoto está diferente, não, tá, né, não tem a mesma consistência ou qualidade ou carga horária, enfim. Eu acho que a gente tem que aprender justamente o que eu falei antes, diferenciar o que é essencial do que é importante, né, ou até desejável. Nesse momento, o essencial é nossos filhos desenvolverem sua saúde emocional, manterem a sua sanidade, atravessar esse período, né? E o conteúdo curricular poderá ser obtido em qualquer outro momento, em qualquer outra época da vida. Então, a gente precisa ajudar nosso filho a identificar lições e competências ao encarar situações perturbadoras. Então, parar de tratar, minha filhinha, meu filhinho, aconteceu isso, coitadinho. Não, o que você pode aprender com isso? Qual é a competência que você pode praticar diante dessa situação que não é agradável, mas a vida não vai trazer só, né, momentos agradáveis para a gente. Então, ajudar os filhos a cultivarem amizade com adultos de confiança é muito importante, ou seja, ajudar a ter essa vila, né, como o ditado africano que diz, é preciso uma vila inteira para educar uma única criança. Então, qual é a vila, né, que nos ajuda na educação dos nossos filhos? E nesse sentido, grupos conduzidos por um adulto referência, que seja uma pessoa íntegra, tem um enorme potencial transformador, porque eles estão numa fase que precisam cortar o cordão umbilical e cortando o cordão umbilical emocional que conecta eles a gente, né? Isso é doloroso, né? Para a gente, para eles também, mas é necessário. E ter então um outro adulto de confiança, uma referência moral, ética, é muito importante para eles. Eu quero encerrar agradecendo, né, a atenção de vocês, a presença de vocês. Tem pessoas queridas do Brasil inteiro que vieram, né, para me encorajar, até dos Estados Unidos também, e colocar à disposição, né, esse canal no YouTube, Dr. Milani, tem vídeos bem tecnicamente bem pobres, mas em termos de conteúdo, de recursos para o bem-estar, bem interessantes. No Instagram é o drmilani.palestrante, o e-mail é esse daí, para quem desejar depois manter contato. Eu agradeço ao Arvorar pela oportunidade de estar aqui hoje